Oi, meu nome é Eduardo, eu tenho 16 anos e eu estudei por 4 anos na STEP. E Dudu, o que você fazia antes de entrar aqui na STEP? Antes de entrar na STEP eu era uma criança normal, mas eu sempre gostei de informática, eu sempre gostei de tecnologia, eu estudava pra caramba, mas eu gostava de edição de vídeo, eu queria aprender sobre isso, edição de imagem, robótica, programação, então eu sempre tive interesse por essa área e aí foi que eu comecei a procurar alguns cursos de tecnologia e que tem relação com isso. E Dudu, como foi sua formação, como foi seu treinamento geral aqui na STEP? A gente começou estudando hardware, né, porque montagem de computador, a gente mexia com as peças e aí tinha a prova prática e tinha a prova teórica. As provas teóricas elas eram mais fáceis, né, porque você tinha mais acesso, assim, você podia pesquisar, podia estudar mais. Só que as provas na prática eram mais difíceis, porque você chegava lá, tinha que montar o computador, você tinha a placa-mãe, você tinha que saber fazer tudo direitinho, né? Então essa era a parte mais difícil. Aí depois com edição de vídeo, edição de imagem, eu me dei bem, né? Porque eu gosto desse assunto, eu gosto dessa área de edição. Programação foi difícil também, não vou mentir. Eu ficava desesperado nas provas, porque era muita coisa, tinha que aprender. Aí tinha a linguagem Pascal, tinha a linguagem Arduino. Aí você tinha que saber que cada uma exige um estilo diferente de programação, de código, né? Então essa parte era mais pesada. Aí robótica tinha bem pouco de programação, porque o próprio aplicativo ele já te ajudava com os comandos que você tinha que fazer. Então, nesses 4 anos geral, foi isso, basicamente. Foi edição de vídeo, de imagem, foi programação de jogo, que eu gostei bastante também, com Construct, RPG Maker. Teve também hardware, que é mais no início, que é a parte mais básica, e programação, que foi a parte mais pesada. E Dudu, como é que você encontrou a STEP? Eu já estava procurando esse tipo de curso para poder me aprimorar nessa área e tal. E aí, 2 amigos meus, em janeiro de 2015, eles fizeram a colônia de férias da STEP. E aí eles gostaram bastante do local, da estrutura, dos professores, e aí eles indicaram para mim. Me chamaram para fazer o curso completo mesmo. Aí eu entrei lá pro início, assim, abril de 2015 eu entrei, e aí continuei até o final do curso, gostei bastante. E Dudu, você ficou satisfeito em ter estudado aqui na STEP? Gostei bastante de estudar aqui, foram 4 anos que eu fiquei aqui, eu fiz muitos amigos, tanto os alunos quanto os professores, a estrutura é muito boa, né, o equipamento ele é muito bom, não tem nenhuma queixa, as salas são boas e o ambiente é muito bom, de estudo, porque é bem descontraído, assim, não tem uma carga pesada, assim, tão pesada quanto a escola, por exemplo. E aí eu acho que tudo que eu aprendi aqui foi tanta coisa, foi hardware, foi edição, foi programação, robótica, tudo isso me dá um leque de oportunidades enorme assim, no mercado de trabalho, ainda mais hoje, porque exige de você diversas habilidades, diversas técnicas diferentes para você poder achar um lugar. Então eu acho que todas essas oportunidades que eu tenho hoje foi a STEP que me deu, porque hoje eu tenho várias habilidades que eu não sabia que eu poderia ter. Dudu, como você falou, você achava a programação relacionada a Arduino, a Pascal meio pesada. Mas você teve dificuldade de estudar programação no geral? No início eu achava chato, mas aí depois, quando eu comecei a pesquisar, comecei a entender como funcionava de verdade, eu comecei a assistir vídeo falando sobre isso, eu comecei a estudar bastante. Aí eu gostei, eu entendi realmente como funciona. E aí eu consegui me desenvolver bem nas aulas, com a ajuda do professor e dos outros alunos, aí eu consegui seguir de boa com o curso de programação. E aí eu gostei no final do resultado. E Dudu, você viu seus amigos tendo dificuldade de estudar programação? Teve sim, porque alguns deles achavam chato no início, eles ficavam com preguiça de estudar os códigos, né, todas as regras. Mas aí, isso aí é parte normal do ensino, parte normal do aprendizado, e aí com o tempo eles foram se adaptando e foram começando a entender como é que funciona. Então isso não impediu em nada a evolução deles, o progresso deles. E Dudu, já na questão do audiovisual, o que você mais gostava? De edição de vídeo, de edição de imagens?
Pô, essa é a parte que eu mais gosto de longe, assim, design gráfico, edição de imagem no Photoshop, edição de vídeo no Vegas. Pô, isso aí é a parte que eu mais gosto, pô, porque exige muita criatividade e acaba que é uma das habilidades mais valiosas que você tem hoje, porque várias profissões hoje exigem muito disso, dessa criatividade e dessa habilidade de edição de vídeo e de imagem. Então, eu acho que de todas as matérias que a gente estudou aqui, essa foi a matéria que eu mais gostei, que eu mais me diverti fazendo, com certeza. Porque a gente gravou vídeos aqui, a gente teve que editar os nossos próprios vídeos, a gente tirava foto, aí depois tinha que editar. Então, essa foi a parte mais legal do curso. E Dudu, com essas habilidades que você aprendeu, você utilizou na sua vida, assim, tanto na escola ou fora da escola? Sim, pô, porque toda hora lá na escola a gente tem trabalhos que a gente tem que fazer videoaula, por exemplo. Aí eu tenho que usar aplicativo de gravação, tenho que fazer edição de vídeo, então isso aí já ajuda bastante também. E também a gente tem que fazer, por exemplo, tem que fazer PowerPoint, então tem que fazer banner, então a gente já aprende também com edição de imagem, isso já até pode ajudar a gente a fazer um trabalho mais bem feito, mais elaborado, e aí isso impressiona muitos professores, né? Porque não são todos os alunos que têm essas habilidades, então esse é o diferencial que você tem como aluno na hora de você entregar um trabalho bem feito. E Dudu, como eram as aulas aqui na STEP? Pô, as aulas aqui na STEP eram muito boas, porque a gente tinha muita coisa para aprender, tinham várias matérias, mas mesmo assim as aulas eram sempre bem leves, bem tranquilas. Meus amigos e a gente se divertia muito com o professor, com os outros alunos. O clima era bem descontraído, bem leve. Diferente da escola, às vezes você tem um ambiente mais fechado, assim, que exige mais concentração, porque na STEP a gente se divertia pra caramba, pô. Não tinha uma pressão, assim, a gente conseguia levar as coisas bem de boa e o aprendizado era bem tranquilo, fluía bem. Então, as aulas passavam bem rápido, pô, porque a gente se divertia pra caramba e é isso. E Dudu, a sua compreensão sobre programação mudou depois que você entrou na STEP? Pô, antes de entrar na STEP, eu era muito novinho, eu achava que programação era um negócio super mega elaborado, que você só podia, fazer se você fosse um gênio da computação, que você tinha que passar anos estudando, e só assim você poderia começar a fazer, mas aí depois que eu entrei, eu vi que tem algumas linguagens que são bem acessíveis para todo mundo, pô. O Pascalzinho, por exemplo, eu fiz quando eu era muito novo, pô. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a fazer Pascalzinho. Então, só daí você vê que não é tão complicado assim, não é tão difícil de chegar quando você se dedica, quando você realmente se interessa por programação. Então, eu acho que tem linguagens que são bem acessíveis, então eu acho que mudou sim minha percepção, porque antes eu não fazia ideia de que eu podia chegar no nível de programação básica, por exemplo, mas aí depois que eu saí eu vi que eu passei por várias linguagens complicadas, tipo o Arduino, por exemplo. Eu consegui ter uma noção boa da programação, da básica da programação, como funciona. E Dudu, fala algo legal que aconteceu contigo aqui por ter estudado na STEP. Pô, eu acho que tendo estudado na STEP, além de eu ter uma noção da vida muito maior, de habilidades que eu vou poder usar no mercado de trabalho, eu acho que na STEP eu conheci muita gente que eu vou levar pra mim na vida inteira, muitos amigos, que eu acho que se não fosse a STEP eu não teria conhecido e eu não teria na minha vida. Então eu acho que eu valorizo muito a STEP por isso, pelas minhas habilidades que eu tenho hoje em dia, pelas oportunidades que eu vou ter no futuro graças aos ensinamentos que eu tive na STEP e por todo mundo que eu conheci aqui, e com certeza foi tudo muito valioso para mim. Qual é a diferença que você vê entre estudar na escola para estudar aqui na STEP? Pô, na escola, a minha aula de informática ela é muito básica, a gente só aprende o básico de edição de foto, assim, mas assim, aplicativo nativo do Windows. Então, assim, não tem nem comparação, o nível, porque é muito raso agora o ensino, porque isso vai de escola para escola, mas na minha escola a informática ela é muito fraca, até porque não é todo mundo que é interessado lá, então muita gente que não curtia informática e computação tinha muita dificuldade. Aqui na STEP já é uma coisa mais direcionada, mais específica, é um público-alvo que está interessado realmente em se aprofundar nessa área e que vai usar muito isso no futuro. Então, o tipo de aprendizado que você tem aqui
e de matéria realmente é bem mais profundo e bem mais trabalhado e aprimorado. Então não tem nem comparação assim de ensinamento de informática entre a escola e a STEP. A STEP é muito mais avançada e não substitui de forma alguma. Tipo, a escola não consegue substituir toda a experiência que você vai ter aqui na STEP. Então a STEP ela é bem especial. E Dudu, quem era o seu professor favorito aqui na STEP e por quê? Meu professor favorito foi o Douglas, né, pô? Porque eu fiquei mó tempão com ele, fiquei mais de 3 anos e ele dá um ritmo para aula muito bom, pô, porque ninguém se sente pressionado, ninguém se sente, assim, com nenhum tipo de responsabilidade grande, porque mesmo que você não esteja entendendo a matéria direito, ele tem uma didática muito boa, ele tem o dom de ser professor, então, pô, ele consegue passar o ensinamento muito bem para os alunos, assim, ele dá atenção para quem não entende, pô, ele fica o tempo todo do lado, fica o tempo todo monitorando, então o cara nasceu para fazer isso mesmo, pô, ele gosta muito de ensinar e todo mundo gosta muito dele, pô, ninguém tem reclamação nenhuma, então acho que foi por isso que eu gostei tanto aqui da minha experiência na STEP, porque o professor foi muito bom, realmente. E Dudu, você aconselha seus amigos a estudarem aqui na STEP? Pô, com certeza, até porque tem vários cursos diferentes que você pode escolher, assim. Então, por exemplo, se você for mais velho, tem um curso específico para você fazer, se você for mais velho. Se você for mais novo, tem um curso específico para você fazer. Então, eu tenho uma experiência muito boa, com certeza eu vou indicar para quem gosta dessa área. Para quem não gosta, não, porque aí vai ser uma coisa bem pesada. Mas se você gosta dessa área, com certeza vai ser tipo uma opção incrível você estudar aqui. E até porque eu depois de ficar 4 anos aqui, eu já passei a faixa pro meu irmão já, porque logo depois que eu saí, a minha mãe já colocou ele aqui e ele tá até hoje, ele se amarra muito, pô, toda semana ele vem aqui com o maior prazer. E ele adora as aulas, ele já tá amarradão, pô, ele tem 10 anos, ele já começou cedo já, então para ele vai ser muito bom essa experiência e tudo que ele vai aprender aqui, com certeza vai agregar muito pro futuro dele. E Dudu, que planos futuros você tem relacionado à tecnologia? Pô, se eu pudesse pensar em alguma coisa bem específica hoje, eu tenho muitas opções que eu posso fazer, nossa, não consigo nem visualizar direito, mas eu acho que o que mais valeria a pena para mim hoje é que com conhecimento de design gráfico você consegue uma renda extra muito boa, porque você consegue trabalhar sob demanda, pô, com edição de vídeo, edição de imagem. É muito fácil ganhar dinheiro assim, pô, se você tiver habilidade, porque é só você anunciar, tipo, você faz um portfólio dos seus trabalhos, você publica esse portfólio e aí eventualmente você vai chamar a atenção de algum produtor de conteúdo. E aí, amador ou não, pode ser profissional, ele com certeza paga muito bem hoje em dia design gráfico, porque é uma habilidade que o mercado de trabalho valoriza muito, né? Então, trabalhar assim sob demanda, fazendo edição de vídeo, edição de imagem, assim, para postagem de Instagram, vídeo no YouTube, produções mais elaboradas, então é uma maneira muito boa de ganhar renda extra hoje, dinheiro, ainda mais para estudantes que nem eu. E Dudu, você sabendo a importância de programação para o futuro, por que você acha que as pessoas ainda não começaram a estudar? Eu acho que tem muito preconceito assim na programação, porque parece ser uma coisa muito difícil assim, você vê toda aquela linguagem assim complicada, cheio de código, cheio de termos difíceis, né, em inglês. Então, eu acho que as pessoas elas têm uma visão bem distorcida da programação. Mas se você para sentar e para entender como funciona, estudar direitinho, então eu acho que é uma coisa não é tão difícil assim de você se dedicar, assim, até porque programação com certeza no futuro vai ser uma coisa bem vista assim no mercado de trabalho, porque a tecnologia é cada vez mais tomando conta da vida das pessoas, né? Então, eventualmente programação vai ser uma coisa bem valiosa de você ter no seu currículo. Então, eu acho que é importante sim as pessoas começarem a olhar a programação de outra forma, né? Como uma coisa mais acessível e não tão difícil assim quanto você pensa. Excelente, meu consagrado doutor. Valeu.